Na manhã fria antes do dia de ação de graças, Derek Langston atravessou o portão C-47 do JFK, com a mesma confiança de qualquer passageiro de primeira classe. Mas, ao contrário dos outros, o silêncio ao seu redor falava mais do que 1000 palavras. Um olhar desconfortável, um comentário sutil e, de repente, o simples ato de se sentar no assento 2A se tornou algo mais do que uma escolha de lugar. Foi um desafio, uma provocação. Eles não sabiam quem ele era, e talvez por isso cometeram o erro clássico de julgar sem entender. O que aconteceu a seguir? Bem, isso foi só o começo. Era uma segunda-feira antes do dia de ação de graças, e o JFK estava carregado de uma energia estranha, uma mistura de tensão e uma aura de privilégio. Derek se posicionou na fila da primeira classe com passos firmes, sem saber que sua simples presença ali estava prestes a gerar um desconforto. O vento cortante de fora deixava marcas nos casacos caros dos passageiros, mas, ao entrar pelo portão, seu 87, o que realmente chamava a atenção era o contraste entre Derek e os outros. Ele estava impecável, com um blazer azul marinho discreto, camisa clara sem gravata e sapatos brilhantes. Nada ostentoso, mas perfeitamente equilibrado. E ainda assim, a forma como uma atendente desviou o olhar quando ele passou pela segurança mostrava que naquele lugar, equilíbrio não era o suficiente. Ao chegar no balcão, ele fez uma pausa, ajeitou a manga do casaco e reparou em uma senhora de cabelos brancos, lutando para segurar uma maleta e o cartão de embarque. Derek sorriu, com um gesto de gentileza, pegou a maleta e entregou à atendente que estava ao lado da senhora. Ela agradeceu com um leve toque no braço, mas o gesto passou despercebido por aqueles que preferiam não enxergar. Brooke Easton, uma comissária experiente, estava na frente da porta de embarque. Quando viu Sloane Mercer, um brilho nos olhos dela, tão raro de se ver, iluminou o ambiente. Senhora Mercer, que bom vê-la novamente. Seu lugar favorito já está reservado. Sloane, com seus cabelos loiros e pele impecável, sorriu com a confiança de quem não sente os efeitos do tempo. Quando Derek entregou seu cartão de embarque, Brooke leu seu nome, e então olhou para ele por um segundo a mais do que o necessário. Sr. Langston, este setor é reservado para membros Platinum. Ele respondeu com a calma de sempre, tirando do bolso interno o cartão preto com letras prateadas. Sou Platinum desde 2016. Brooke forçou um sorriso, escaneou o bilhete mais uma vez, mas seu entusiasmo já havia desaparecido. Sloane, que já estava se aproximando do Finger, parou abruptamente e girou sobre os calcanhares. Esse é o meu assento. Eu sempre sento lá. Não precisou apontar. O assento 2A era dela, pelo menos na mente de quem acreditava que tradição vale mais do que direito. Derek não respondeu. Apenas deu um passo à frente, educadamente esperando pela liberação. Brooke hesitou, olhou novamente para a tela e depois para Sloane. Um silêncio estranho se instalou. Talia Cruz, uma jovem assistente técnica, aguardava discretamente à lateral, com os fones de ouvido desligados e o capô cinza puxado até a testa. Ela observava cada gesto, a mão deslizando lentamente para dentro do casaco, onde o celular já estava com a câmera aberta. Brooke respirou fundo. Ela então disse com um sorriso que não conseguia disfarçar a ordem. Parece que houve uma troca de assentos de última hora. O senhor poderia aguardar um momento ali ao lado? O tom não era de quem faz um pedido, mas de quem dá uma instrução, disfarçada de educação. Derek não se mexeu, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. A troca, ele sabia que tinha sido feita por quem não tinha autorização para isso. Eu só preciso verificar no sistema. Um minutinho, por favor. Sloane se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Brooke. As palavras quase não chegaram aos ouvidos de Talia, mas o tom foi claro como cristal. Conserte isso como sempre. Derek não se movia, mas o ambiente ao seu redor parecia encolher, com cada sorriso sendo direcionado a outra pessoa. O brilho metálico do corredor de embarque refletia os passos apressados de executivos e passageiros frequentes, mas ele permanecia firme, imperturbável, como um pilar entre a cortesia e a provocação.
O cheiro do combustível misturado ao jazz suave que tocava ao fundo criava uma atmosfera quase irônica. Ele ouvia tudo, via tudo, mas dizia pouco. Talia, ainda à lateral, manteve o celular firme na mão, meio escondido sob o casaco. Uma memória rápida cruzou sua mente. Sua irmã mais velha, retirada de um voo anos atrás, confundida com outra passageira. Olhar errado, nome errado, nenhuma desculpa. Brooke retornou com um novo bilhete em mãos. Sr. Langston, conseguimos. Um assento excelente na mesma cabine. Se puder me acompanhar, por gentileza. Derek, calmo como sempre, respondeu sem levantar a voz. Prefiro ficar com o assento que selecionei. Ele pausou por um instante, olhando diretamente para ela. Escolhi esse lugar por uma razão. Brooke hesitou. Seus olhos pediam cooperação, mas evitavam contato direto. Do outro lado, Sloane organizava uma nécessaire que, evidentemente, não precisava reorganizar. Com um movimento tão calculado quanto discreto, Derek deslizou um pequeno maço de notas dobradas para o bolso lateral do uniforme de Brooke. Nada foi dito, mas tudo foi notado. Foi então que Code Bannister apareceu, com sua camisa branca impecável, cabelo meticulosamente dividido, um tablet na mão e um sorriso que misturava autoridade e uma cordialidade forçada. Bom dia, senhores, disse ele, com um tom que tentava transmitir calma, mas que tinha algo de artificial. Entendemos que houve um mal-entendido quanto ao assento. Nosso objetivo é garantir o conforto de todos os passageiros. Estou confortável aqui, respondeu Derek, direto. Este é o meu assento. Tenho necessidades específicas, e ele foi reservado. Com antecedência? Code manteve o sorriso, mas seus olhos se endureceram. Claro, mas a senhora Mercer é uma cliente de longa data e eu também sou. Derek o interrompeu. E eu sou Platinum. Não estou pedindo tratamento especial, apenas o mesmo. Sloane deu um passo à frente, a voz carregada de teatralidade. Não parece alguém de dois, não é? Alguns olhares se voltaram na direção de Derek, enquanto outros fingiram não ouvir. O silêncio que tomou conta do ambiente parecia mais pesado que o som grave dos alto-falantes. Code tocou o botão no ouvido e murmurou algo, talvez sugerindo que fosse necessário desescalar com segurança. O tom não era de surpresa, era calculado. Derek olhou para ele como quem vê um roteiro já conhecido e calmamente cruzou os braços. Então, chame-os. Eu espero bem aqui. 3 funcionários se postaram diante dele, mas Derek continuava sentado, imóvel. Não havia razão para se levantar. O ar na cabine da primeira classe estava carregado, denso, as palavras ditas minutos antes ainda reverberando como uma corrente elétrica invisível. Brooke evitava seus olhos, agora posicionada um pouco atrás de Code, que estava com os braços cruzados como se calculasse cada milímetro de controle. No meio daquele silêncio, apenas observava o capitão Will Hines, com seu uniforme impecável, mas com uma expressão visivelmente desconfortável. Derek, então, inclinou-se ligeiramente para o lado, retirou o celular do bolso interno e começou a gravar. Isso é para minha proteção. Code avançou um passo com um olhar mais rígido. Sr. Langston, não é permitido filmar dentro da aeronave, de acordo com as diretrizes da FAA. Derek, sem levantar a voz, respondeu. Posso gravar em áreas públicas desde que não interfira na operação do voo. E essa é uma área pública. As primeiras cabeças começaram a se virar. Sussurros se espalhavam, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento. O som de notificações discretas indicava que mais celulares estavam sendo retirados. O capitão Hines, com o olhar fixo em Derek, limpou a garganta e disse, tentando parecer firme. Temos autoridade para realocar passageiros quando necessário, senhor. Derek não hesitou. Com base em qual regulamento? O olhar dele não saiu do capitão. Quer o número exato da norma? Ele acrescentou. Hines não respondeu. Em vez disso, lançou um olhar furtivo para Code, que balançou a cabeça lentamente, claramente frustrado. Derek respirou fundo e,
Com uma calma impressionante, se levantou. Ajustou os punhos da camisa sob o paletó, pegou sua maleta com uma mão só e ficou em pé por um instante. Sua postura não era de quem recua, mas de quem escolhe o momento exato de se mover. O corredor estreito amplificava o som de seus passos que pareciam ecos de um tambor distante. Brooke se afastou ligeiramente, dando passagem, e Cold manteve os olhos fixos na porta de saída. Enquanto isso, Talia, sentada discretamente algumas fileiras à frente, ajustou o ângulo da câmera. Ela captou um momento que logo ficaria gravado, na tela. Sloane, sorrindo levemente, entregando outro maço de dinheiro dobrado para a mão de Cold. 2 seguranças entraram, mas não tocavam em Derek. Eles o seguiram, não com a força de quem controla, mas como quem segue alguém com mais domínio da situação do que eles mesmos. No fundo da cabine, uma passageira murmurou, quase como se para si mesma: "Isso tá errado." Derek saiu da aeronave com os ombros retos e o olhar à frente, sem um pingo de vergonha ou pressa. Ele não parecia um homem sendo removido, mas alguém dando o primeiro passo de algo muito maior. No saguão afastado da porta de embarque, longe do olhar de todos, ele sacou o celular novamente. Com os dedos ágeis, digitou sem hesitação: "Nina, ative o protocolo. Traga o jurídico." Enquanto o avião decolava sem ele, Derek Langston começava, em silêncio, a montar uma equipe jurídica capaz de derrubar uma companhia aérea inteira. Sala VIP do JFK, às 9 horas da manhã, era um santuário de aço escovado e silêncio clínico. As máquinas de café zumbiam ao fundo, soltando vapor como locomotivas de luxo. Lá fora, os aviões levantavam voo como se nada tivesse acontecido, como se um homem não tivesse sido retirado de seu assento simplesmente por ser quem era. Derek estava sentado em uma das poltronas de couro cinza claro, tablet na mão, com um arquivo de vídeo aberto à sua frente. Derek rebobinava com calma as imagens gravadas por Talia e pelas câmeras de segurança que sua equipe já havia começado a acessar, seguindo todos os protocolos internos. Ele marcava horários, pausava os vídeos, analisava expressões, revisava falas. Não havia sinal de raiva ou frustração no olhar dele. Apenas a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Se algum dia te encurralarem, não grite, escreva e transforme isso em lei. A voz do pai ecoava em sua mente. Ele ouviu essas palavras pela primeira vez aos 8 anos, quando estava ao lado de um jornal dobrado, com uma manchete tão injusta que até hoje não conseguia esquecer. Hoje ele escreveria sua resposta com cláusulas, ações e consequências. Tudo meticulosamente preparado. A porta automática se abriu, interrompendo seus pensamentos. Nina Pell entrou com passos firmes, celular em uma mão e uma pasta preta na outra. Seus olhos passaram rapidamente pelo ambiente, antes de ela se virar para Derek. Temos 3 advogados a caminho. Um especialista em governança, outro em direito do consumidor e uma federalista que adora uma boa manchete, ela disse, sentando-se ao lado dele. E colocando a pasta sobre a mesa de vidro, continuou. Isso aqui é um compilado de violações internas da Skylux nos últimos 12 meses, incluindo favoritismo, subornos e trocas de assentos não autorizadas. Derek não respondeu imediatamente. Em vez disso, deslizou o dedo pela tela do tablet, parando no rosto de Cold, recebendo discretamente um envelope dobrado. "Estamos prontos", disse ele finalmente. A porta se abriu novamente e Talia entrou. Seus ombros estavam tensos e suas mãos tremiam como se o celular fosse feito de vidro fino. Ela olhou rapidamente para Nina e depois para Derek. "Desculpe invadir, mas eu estava lá. Eu gravei tudo." Derek se levantou com a calma de alguém que tem total controle da situação. Caminhou até ela e, com uma serenidade firme, disse: "Você não invadiu nada." Ele pegou o celular dela com delicadeza e, olhando nos olhos de Talia, acrescentou: "Hoje, você é a pessoa mais poderosa do ar." Talia sorriu, tímida, enquanto o tablet de Nina apitava, sinalizando uma nova notificação. A tela se acendeu. Vídeo publicado por conta anônima. A contagem de visualizações já passava de 500 mil. Os comentários estavam carregados de indignação,
e os compartilhamentos disparavam. O algoritmo estava fazendo o seu trabalho. Eles não fazem ideia de quem você é, murmurou Nina, olhando para a tela. Mas estão prestes a descobrir. Derek respirou fundo, se sentou novamente e fez uma chamada de vídeo com um único toque. Era uma conferência da Skylux. A tela se acendeu e os rostos começaram a aparecer. Derek aguardou calmamente até que o CEO Alan Norford finalmente surgisse. Não foi preciso esperar muito. Senhores, começou Derek, sua voz firme e cortante. Estou invocando autoridade emergencial como acionista majoritário. Vocês têm 3 horas para corrigir isso, ou eu corrigirei por vocês. A ligação foi desconectada antes que qualquer um tivesse tempo de responder. Na sede da Skylux, um analista júnior largou o café e quase derrapou ao ver a informação no monitor. Senhor, o Sr. Langston agora possui 27,4% das ações, com poder de voto. Em segundos, o pânico se espalhou pela sala. Ninguém se movia com mais rapidez que o avião mais veloz da frota da Skylux. Na sala do conselho em Manhattan, normalmente um santuário de vidro e madeira nobre, onde se respirava autoconfiança institucional, o clima agora era denso de tensão. As luzes brancas refletiam nos painéis escuros, e o ar-condicionado parecia soprar diretamente nas nucas dos presentes. Os telefones piscavam incessantemente e os advogados cochichavam, mas ninguém sorria. Às 11 horas em ponto, o monitor central se iluminou, mostrando o rosto nítido de Derek Langston, com o fundo neutro e o olhar fixo. Do outro lado da mesa, Alan Norwood ajeitou a gravata e tentou controlar a respiração. Os outros membros do conselho estavam divididos. Alguns cruzavam os braços mostrando lealdade, enquanto outros folheavam relatórios, buscando uma saída escondida nas entrelinhas jurídicas. Derek, sem perder tempo, compartilhou sua tela. Os vídeos começaram a rodar. Ele sendo removido do voo, Code aceitando dinheiro, Sloane sussurrando ordens, Brooke desviando o olhar. O áudio estava claro, as imagens nítidas e não havia como negar. O silêncio caiu como concreto fresco. Vamos suspender a equipe envolvida, disse Alan, a voz trêmula. Não, respondeu Derek, de forma direta. Vocês vão demiti-los. Alan hesitou olhando ao redor, buscando apoio nos olhares desconfortáveis de seus colegas. Não encontrou nenhum. Isso vai gerar instabilidade, tentou argumentar. A instabilidade já começou, cortou Nina, que entrou em cena com um tablet em mãos. As ações da Skylux caíram 12% nas últimas 2 horas, e estão despencando mais rápido que seus voos transatlânticos. Um dos conselheiros pigarreou, mas não ousou dizer nada. Derek continuou, implacável. Eu tenho uma cláusula no estatuto que me permite suspender operações por violação ética grave. Estou exercendo esse direito agora. Alan se inclinou para a frente incrédulo. Isso é loucura. Você vai afundar a empresa. Derek respondeu com voz baixa e firme. Eu estou aterrissando uma cultura que nunca deveria ter decolado. Nina passou os detalhes. Paralisação de 48 horas. Treinamento obrigatório contra viés inconsciente. Pedido público de desculpas. Ou como alternativa enfrentem investigações federais e uma fuga em massa de acionistas. Alan resistiu. Estamos falando de milhões aqui. Derek se aproximou da câmera. Seus olhos estavam mais pesados do que nunca. Vocês podem perder 40 milhões agora, ou 400 milhões quando todos os outros investidores me seguirem para fora. Por um momento ninguém respirou. Ao fundo, uma voz quase sussurrada escapou de um dos membros mais antigos do conselho. Tiramos o homem errado daquela sala. 2 semanas depois, todos os aviões da Skylux estavam parados, e a empresa inteira estava prestes a ouvir um homem falar com uma calma tão afiada quanto o aço. O auditório principal da sede, no dia 4 de dezembro, estava lotado. Funcionários, da linha de frente até executivos, preenchiam as cadeiras. Havia câmeras, uma transmissão ao vivo e um clima no ar pesado de expectativa. Uma mistura de cautela, esperança e algo novo. Derek Langston subiu ao palco sem pressa.
Ele usava o mesmo terno escuro de seu primeiro encontro com investidores e a mesma gravata azul marinho com listras discretas, um presente do pai. Era a última coisa que ele herdara antes que o mundo esperasse que ele desaparecesse. Ele me dizia: "Nunca deixe que te façam pequeno", começou Derek olhando para o público. "Hoje não vim falar sobre mim. Vim falar sobre todos que nunca tiveram voz." No centro da primeira fila, Thalia da Cruz observava em silêncio, com um crachá especial no peito e um sorriso contido. Ela havia sido anunciada como convidada de honra, homenageada pela sua coragem e por algo ainda mais raro: ter agido sem esperar reconhecimento. Brucon estava ali também, com o cabelo preso e uma expressão serena. Ela havia se inscrito voluntariamente no novo programa Second Sky, uma reeducação ética e uma tentativa de reconstruir a confiança dentro da empresa. Ela seria uma das instrutoras. O Code Bannister, de pé na lateral do palco, estava quieto. Não pediu para falar e nem foi convidado. Mas sua presença dizia tudo. Ele estava ali, pronto para mudar se quisesse. Ao fundo, o ex-capitão Hines aplaudia discretamente. Após pedir aposentadoria, ele agora ocupava um cargo no conselho consultivo da FAA, longe das manchetes, mas perto da consciência. Alan Norwood assistia das sombras. Afastado fisicamente, mas presente em espírito, observava tudo em silêncio. No telão, Nina apresentou as novas diretrizes de recursos humanos. Uma política de tolerância zero para preconceito implícito, mas, acima de tudo, um novo tom. Derek concluiu seu discurso com o anúncio da Fundação Second Sky, dedicada à reabilitação ética no setor aéreo. Treinamentos, bolsas, campanhas de escuta ativa, uma tentativa genuína de corrigir décadas de erros cometidos no passado. Corte para uma montagem final. Derek no aeroporto JFK, sentado no mesmo assento, no mesmo voo e no mesmo portão 2IA. Enquanto se acomodava, um jornalista do outro lado da sala gritou: "Por que você não os processou até acabar com eles?" Derek olhou para ele com um meio sorriso e respondeu: "Porque justiça deve reconstruir, não apenas queimar." Ele então apertou o cinto no assento, aquele que um dia disseram que não era seu, e reclinou-se, sem pedir desculpas. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, Derek apertou suavemente o nó de sua gravata antiga, como se estivesse tocando uma lembrança viva. Não era vitória o que refletia em seu olhar, mas reparação. A justiça naquele dia não gritou. Ela se moveu em silêncio afiado, guiada por firmeza e paciência. O poder não foi tomado. Ele foi revelado, como algo que sempre esteve ali, mas nunca foi reconhecido. Às vezes, é o homem que não reage quem acaba transformando tudo. Se essa história tocou algo em você, compartilhe-a com quem ainda acredita que dignidade não precisa levantar a voz para ser ouvida.